Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu vivi nas encostas da Cordilheira Blue Ridge a minha vida inteira. Aqui fora, você aprende as estradas secundárias antes mesmo de conhecer a estrada principal. É simplesmente assim que as coisas funcionam. Meu pai costumava me dizer que as montanhas tinham suas próprias regras. Ele dizia: as cristas guardam segredos, se você souber onde procurar. Eu nunca pensei muito nisso, até a noite em que percebi que a crista talvez quisesse me prender. Era tarde de um domingo em março, pouco antes do anoitecer. Uma daquelas noites em que você sente que já fez o suficiente no dia, mas de algum jeito ainda está fazendo mais. Eu estava na casa do meu primo, ajudando ele a cortar lenha. Ele mora bem longe, além do último pedaço de asfalto, onde a caixa de correio está pregada numa árvore e a estrada é mais uma sugestão do que uma estrutura de verdade. O atalho para casa dali é uma trilha de extração que serpenteia por cerca de 20 quilômetros na floresta antes de te deixar de volta perto da cidade. Eu já peguei esse caminho mais vezes do que consigo contar. Não é uma estrada suave, tem muitos buracos e lugares onde você precisa passar com uma roda sobre a valeta, mas economiza pelo menos meia hora. E, para ser sincero, eu gosto do silêncio daquele lugar. Mas naquele dia, o silêncio não parecia o silêncio de sempre. Era pesado, quase pressionado. Uma tempestade tinha passado mais cedo, rápida e furiosa. Muito vento e uma chuva forte. Agora tudo estava molhado e cinzento. O mundo parecia lavado. Sem pássaros, sem insetos. Apenas o som dos meus pneus sugando e batendo na lama enquanto eu seguia devagar. Uns 6 quilômetros depois, bati num tronco. Era grande, acho que um álamo, estendido na pista como se alguém tivesse colocado ali de propósito. As raízes estavam arrancadas de um lado, agarrando o céu. Eu desliguei o motor, saí do carro e dei uma volta para ver se conseguia movê-lo. Então parei de repente. A parte de baixo do tronco estava completamente lisa, sem casca. Não rasgada ou arranhada como se tivesse rolado pelo chão. Lisa, como se tivesse sido raspada. E as raízes, alguém as havia roído. Não quebrado nem lascado, roído. Sulcos profundos que se enrolavam como ganchos, grandes o suficiente para você enfiar os dedos, se fosse bobo o suficiente para tentar. Não fazia sentido. Grande demais para um castor, estranho demais para um urso. Quanto mais eu olhava, mais sentia arrepios na nuca. Voltei para o carro, peguei o celular, pensando em ligar para o meu primo pedir a serra dele. Sem sinal, nem um pingo. Então fiquei ali na cabine, segurando o volante, passando as opções na cabeça, voltar 20 metros no escuro que ia cair ou tentar tirar uma árvore que parecia pesar mais que o carro. Nenhuma opção parecia boa. Foi quando ouvi um arranhar de metal contra a pedra. Não vindo da floresta, mas debaixo do carro. Cada músculo do meu corpo congelou. As chaves ainda estavam na mão, eu nem tinha ligado o motor ainda. Devagar, abri a porta, agachei e olhei por baixo. Nada, apenas mama e folhas grudadas na estrutura. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Provavelmente uma pedra se mexendo, talvez eu tenha imaginado. Toquei o chão, tirei a lama da calça e então vi movimento entre as árvores. Não um cervo, nem nada que eu conheci, muito pálido, muito baixo e se movia rápido, deslizando quase como um pedaço de papel no chão. Peguei só um flash antes de desaparecer na escuridão, mas foi suficiente para fazer meu estômago se revirar. Entrei no carro de volta e tranquei a porta sem pensar. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir no ouvido. A floresta estava morta de silêncio agora. Sem vento, sem gotejamento das folhas, nada. Então o arranhar voltou.
Não debaixo do carro. Dessa vez era na caçamba. Arranhões longos, lentos, como garras no metal. Eu olhei pela janela traseira, meu hálito embaçando o vidro. Nada lá. Só árvores cinzentas e meu próprio reflexo. Disse a mim mesmo que era imaginação, que a tempestade tinha deixado meus nervos à flor da pele. Então a tampa da caçamba bateu. Um golpe pesado, como se algo tivesse caído ali de cima. O carro todo estremeceu. Não pensei, nem respirei. Enfiei a chave, girei e o motor rugiu. Pisei fundo. Os pneus patinaram na lama antes de pegar. E então eu voava. Galhos batiam nos espelhos, lama espirrava para todo lado. Meio quilômetro depois, cometi o erro de olhar no retrovisor. Lá estava, correndo no meio da trilha, não mais rastejando, de pé e errado. Os ombros curvados como asas quebradas, braços tão longos que quase arrastavam no chão mesmo correndo. A pele era branca, branca demais, quase brilhava. E os olhos, 2 buracos negros que engoliam tudo. Pisei fundo de novo. O carro derrapou, quase bateu numa árvore, mas não parei até a floresta acabar e os pneus tocarem o asfalto. Não parei por 10 quilômetros. Quando finalmente parei, tremendo tanto que mal conseguia desligar o carro, fui até a traseira. A tampa estava amassada para dentro. Sulcos profundos corriam pelo metal, em arcos que você podia pegar com a unha. Fui direto para a casa do meu primo. Contei tudo. Vendi o carro na semana seguinte e não quero mais aquela estrada de extração. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu faço inspeções em linhas de transmissão há 6 anos. Isso significa muitas viagens longas, muito café em estacionamentos de postos de gasolina e muito tempo em lugares onde você pode passar horas sem ver outra pessoa. Se você nunca esteve aqui nos Apalaches, é difícil explicar o quão profundo isso realmente vai. É como se as montanhas se dobrassem sobre si mesmas, engolindo tudo até que as estradas se transformam em cicatrizes que desaparecem no mato. Há trechos onde o GPS simplesmente desiste antes mesmo de você fazer a primeira curva. E aí você está por conta própria. O mundo se reduz a lama, pedra e árvores que se inclinam como se estivessem cansadas de deixar você passar. No outono passado, fui chamado para atender uma queda de energia em Mill Branch Ridge. Ninguém fora os moradores locais chamam o lugar assim, e você não vai vê-lo marcado em nenhum mapa. Mill Branch é um daqueles lugares que não existem no papel, mas todo mundo por aqui conhece. Só não falam muito sobre ele. Quando falam é de passagem, como quem diz, não passe por lá depois de escurecer. Eles fazem parecer que estão avisando sobre buracos na estrada, ou talvez sobre laboratórios de drogas, mas há algo no tom de voz, como se soubessem de algo que não conseguem colocar em palavras. A central me informou que a linha havia caído depois de uma tempestade. Provavelmente um isolador queimado ou um galho caído sobre os fios. Coisa básica. Carreguei o caminhão, conferi meu equipamento 2 vezes e saí antes do nascer do sol para vencer o nevoeiro. A primeira hora não foi ruim. Estradas asfaltadas do condado, alguns postos de gasolina com letreiros de neon piscando e os cachorros de rua de sempre, achando que correr atrás do caminhão da companhia era o ponto alto do dia. Mas quanto mais eu dirigia, mais vazio ficava. A última casa que passei parecia saída de uma história de fantasmas. 2 andares, apoiadas em estacas sobre um riacho lento e doente. Janelas escurecidas, sem cortinas, nenhum sinal de vida. A caixa de correio estava tão torta para frente que parecia se curvar em derrota. Depois disso, começou o cascalho. E tudo mais parou. Sem sinal, sem casas, sem placas.
Apenas árvores nuas arranhando o céu cinza, se fechando de um jeito que parecia que eu estava dirigindo pelas costas de algo morto. Quando finalmente cheguei ao portão do direito de passagem, era apenas uma corrente enferrujada entre dois postes inclinados, que pareciam estar ali desde antes do asfalto existir. O cadeado estava tão corroído que precisei colocar todo o meu peso na chave inglesa para conseguir soltá-lo. As regras da empresa dizem que é preciso registrar hora, local e condições antes de sair da estrada principal. Peguei meu celular, sem sinal, nenhum pingo, nenhuma surpresa. Segui mesmo assim. Os pneus escorregavam nos sulcos transformados em valas de lama pela tempestade. O caminho aberto era só um pouco mais largo que o caminhão, o mato se fechando dos dois lados como se quisesse apagar a trilha atrás de mim. O único som era o motor gemendo e os galhos raspando nos retrovisores, como unhas. Percorri uns 3 quilômetros até que a inclinação ficou perigosa. Íngreme o suficiente para parecer que continuar seria uma boa forma de acabar virando o caminhão. Estacionei num trecho plano, vesti o corete e comecei a andar de poste em poste com a luneta. Os primeiros estavam bem, travessas firmes, nada pendurado, sem marcas de queimado. Para ser sincero, nem parecia que a tempestade tinha causado tantos estragos ali. Mas quando cheguei ao poste 117, foi aí que tudo começou a parecer errado. O solo não estava apenas molhado, estava preto. Não marrom escuro, como terra encharcada. Preto, como se óleo tivesse vazado e sangrado para dentro da terra, formando um círculo perfeito ao redor da base. Brilhava mesmo naquela luz opaca do dia. Escorregadio e pesado, como se tivesse peso próprio. Não escorria, não acumulava, apenas afundava no chão como se a terra tivesse apodrecido de dentro para fora. Bem no meio havia algo pálido. De relance pensei que fosse casca de árvore ou talvez um osso de cervo levado pela chuva. Mas quando me agachei e limpei a lama, congelei. Não era osso, parecia pele, cinza, branca, enrugada, esticada como pergaminho sobre algo duro, cheio de saliências por baixo. Tendões, talvez? Eu ainda estava olhando quando aquilo se contraiu. Só um pequeno tremor, como um espasmo muscular sob a superfície. Tropecei para trás tão rápido que quase caí na lama. Meu primeiro pensamento foi que tinha encontrado algum animal meio morto, mal aguentando. Mas então eu ouvi um som que juro ainda sinto nos dentes quando penso nisso. Não era respiração, não era rosnado. Era um clique, úmido e deliberado, como alguém pressionando a língua contra o céu da boca. Só que não soava certo. Oco demais, profundo demais, como se viesse de uma garganta que não sabia produzir sons. Apontei minha lanterna para a linha de árvores. No começo, nada. Apenas fileiras de troncos desaparecendo na sombra. Então algo se moveu, rente ao chão, deslizando entre duas árvores como fumaça antes de se erguer. E Deus, eu queria não ter visto. Aquilo estava de pé, sobre duas pernas. Mas aí parava a semelhança. Era alto demais, magro demais, os braços tão longos que os dedos curvados quase tocavam os joelhos, a mesma pele cinza e branca, lisa e sem pelos, como se a coisa na lama fizesse parte dela. Onde deveriam estar os olhos havia cavidades, não vazias, mas mais escuras que a pele ao redor, como se a luz morresse ali. E a boca, ela não apenas se abria, ela partia. A mandíbula se abria em duas direções, rachando larga como se alguém estivesse fendendo um tronco, até parecer que a cabeça estava se quebrando. Comecei a recuar, devagar no início, depois mais rápido, cada nervo gritando para eu correr, mas minha mente estava travada, mantendo a lanterna nela. A lama preta grudava nas minhas botas, cobrindo-as com aquela película oleosa. Foi então que o cheiro me atingiu, metálico e doce, afiado o suficiente para arranhar o fundo da garganta. Cobre, como sangue deixado tempo demais na água. A coisa não fazia som algum quando se movia. Nenhum galho estalando, nenhuma folha se mexendo,
mas as pernas se dobravam errado nas juntas. E quando se esticava toda, a coluna arqueava tanto para trás que parecia querer raspar o céu. Bati com o quadril na porta do caminhão. Deixei as chaves caírem uma vez, a mão tremendo tanto que mal consegui colocá-las na ignição. Quando o motor rugiu, o som rachou o silêncio como um tiro. Foi então que eu a vi de novo. Estava parada na beira da clareira agora, a cabeça inclinada, a boca abrindo e fechando em movimentos mudos. Acelerei. A lama subiu como estilhaços, os pneus gritando. Nos primeiros 100 metros, nem olhei no retrovisor. Quando finalmente olhei, queria não ter feito isso. Ela estava correndo agora, não mais ereta, mas de 4, as juntas dobrando e desdobrando como as de uma aranha, movimentos bruscos que fechavam a distância rápido demais. Não rápido o suficiente para me alcançar, mas não ficando muito para trás. A lama batia no corpo dela e ela nem piscava. Então, bem na última curva antes do portão, ela parou. Ficou ali, no caminho, erguendo-se de novo sobre 2 pernas, curvada como um ponto de interrogação, a cabeça inclinando de um lado para o outro, devagar e curiosa, como se estivesse me memorizando. Mesmo quando as árvores finalmente a engoliram, eu juro que aquelas cavidades ainda queimavam através de mim. Não consegui respirar direito até chegar ao asfalto. 20 minutos depois. Minhas botas ainda estavam cobertas daquela lama preta, e a cabine cheirava como se o fedor adocicado e metálico tivesse impregnado os bancos. Registrei a ocorrência como resolvida. Não contei a ninguém o que vi. Se contasse, iam rir. Ou pior, iam me mandar de volta com algum inspetor de segurança no meu encalço. Mas o poste 117 ainda está na minha rota. E toda vez que me escalaram para aquele setor, eu troco de turno, porque eu sei o que vi. Meu turno na estação dos guardas florestais terminou por volta das 7 da noite. Eu já tinha ficado até mais tarde antes. Os trilheiros adoram aproveitar a luz do verão, mas as trilhas estavam vazias havia horas. Eu apenas enrolava, movendo papéis de um lado para o outro, fingindo trabalhar. A verdade é que eu não queria voltar para casa. Casa era uma cabana alugada, bem no meio do vale. Daquelas que as pessoas descrevem como tranquilas, como se fosse um elogio. Sem vizinhos, sem trânsito, apenas árvores engolindo tudo por quilômetros. No primeiro mês, achei que tinha dado sorte. Aluguel barato, muito espaço e silêncio. Mas no terceiro mês, o silêncio já não parecia silêncio. Parecia contido, como se a floresta estivesse escutando. Naquela noite, em vez de pegar a rota asfaltada de volta, cortei caminho pela antiga estrada de serviço, que corre ao longo da serra, antes de descer para o vale. Quase ninguém a usa hoje. Caminhões de madeira passavam por ali antigamente, mas isso parou há anos. A estrada era irregular, longa, cheia de curvas cegas e de cascalho que fazia os pneus zumbirem. Acrescentava 20 minutos extras à viagem. Eu não me importava. Só queria tempo para organizar a cabeça antes de chegar àquela cabana de novo. O sol já tinha desaparecido quando atingi o trecho de cascalho. Meus faróis cortavam um túnel estreito na escuridão, iluminando troncos pálidos, sarças se entrelaçando como arame. De vez em quando uma cigarra começava a cantar, em algum ponto do breu, zunindo alto e depois parava de repente, como se alguém desligasse o interruptor. Cada silêncio abrupto era afiado o suficiente para me deixar tenso sem saber por quê. Cerca de 10 minutos depois, vi algo caído no meio da estrada. No começo, achei que fosse um cervo. Acontece o tempo inteiro. Eles congelam nos faróis, são atingidos por um caminhão, tropeçam e caem na estrada. Mas quanto mais eu me aproximava, menos sentido fazia. Não tinha um formato certo. Cervos são sólidos no meio, pernas dobradas ou esticadas. Aquilo estava estendido, comprido e estreito, como se alguém tivesse puxado pelas extremidades. Meu estômago se contraiu sem que eu percebesse.
Fui diminuindo a velocidade, até parar a uns 6 metros. O motor roncava baixo, faróis no máximo. Seja o que fosse, não estava morto. O que eu presumia ser o peito se movia, devagar, fundo, não como as respirações curtas de um animal ferido, mas de maneira deliberada. Fiquei ali parado, as 2 mãos no volante, esperando que aquilo se mexesse de um jeito que fizesse sentido. Então, apertei a buzina. Um toque curto, seco. O som estalou nas árvores, ecoou de volta. Nada, nenhum movimento. Eu devia ter engatado a ré e voltado pelo caminho de onde vim. Teria sido mais sensato. Mas não fiz isso. Coloquei no P e saí do carro. O ar noturno estava pesado, grudando em mim como um cobertor úmido. O cascalho estalava sob minhas botas enquanto eu passava pelo capô. Os faróis projetavam sombras longas e tortas na linha das árvores. Cada nervo do meu corpo gritava: pare, volte, mas minhas pernas não obedeciam. Cheguei a uns 3 metros e congelei. Não era pelo. O que eu achava que era cabelo embolado era a pele, cinza e escorregadia, tão esticada que dava para ver linhas escuras por baixo, como veias ou ossos. Os braços eram compridos demais, dobrados em ângulos estranhos. Os dedos estavam abertos no chão, como se agarrassem alguma coisa. A cabeça estava virada para o outro lado, e isso foi o que me fez parar. Não era virada como a de alguém deitado de lado. Estava virada para trás, tão para trás que parecia impossível, como se não houvesse coluna para impedir. Então, aquilo se moveu. Não foi um solanco, nem um chute de susto. Um braço se dobrou devagar, o cotovelo fechando quando os dedos longos se cravavam no cascalho. Arrastou-se para frente alguns centímetros. Nenhum som, só o raspar da pedra sobre a mão. Recuei tão rápido que quase caí. Bati contra a porta do carro, tateando a maçaneta. Consegui abrir, meio que mergulhei para dentro, respirando rápido demais. Foi quando ouvi, baixo no começo, como se tivesse dentro da minha cabeça. Depois mais alto, mais claro. Clique, clique, clique. Não era inseto, não era galho quebrando. Era deliberado, cronometrado, vindo da garganta ou do que quer que fosse uma garganta. Olhei por cima do teto do carro. Estava ajoelhado agora, se é que dava para chamar de ajoelhar. Os membros dobrados errado, ângulos agudos, como se as juntas estivessem no lugar errado. E a cabeça, aquela cabeça virada totalmente, agora estava me encarando. Os olhos eram errados, distantes demais um do outro, negros e redondos como buracos feitos em papel molhado, sem brilho, sem reflexo, vazios. E então ficou de pé. Não sei como. Não devia ser capaz, mas fez. Devagar, suave, como se estivesse se desdobrando. Mais alto que eu, mais alto que o carro. Os braços pendiam tão baixos que as pontas dos dedos quase tocavam o chão. O clique não parava, acelerava, mais rápido, como um metrônomo perdendo o controle. Bati a porta e pisei no acelerador. O cascalho voou atrás de mim enquanto o carro derrapava. Agarrou a estrada e disparou. Não olhei para trás até chegar ao asfalto. Quando olhei, estava parado no meio da estrada, perfeitamente imóvel, vendo as luzes traseiras desaparecerem. Não dormi naquela noite. Meu pai tinha uma cabana antiga de caça lá longe, nos Apalaches. Sério, muito isolada, sem sinal de celular, sem vizinhos, só montanhas e árvores em todas as direções. Ela foi construída pelo avô dele e era usada todo ano na temporada de caça ao veado. Mas naquele inverno,
Ela estava vazia há meses. Pouco antes das grandes tempestades de neve chegarem, meu pai me pediu para subir com ele para verificar a cabana. Ele queria pegar algumas coisas que tinha deixado lá e garantir que o telhado não tivesse desabado. Honestamente, eu não me importava. Quando eu era criança, essas viagens eram algumas das minhas melhores lembranças. Eu, meu pai e a floresta. Naquela época parecia uma aventura divertida. Mas quando você cresce e volta lá, algo muda. As montanhas parecem maiores, o silêncio pesa mais. Você começa a perceber o quão sozinho realmente está naquele lugar. Saímos tarde da tarde e eu disse para ele que era uma má ideia. Mas meu pai dispensou. Vamos chegar antes do escuro, disse ele. Palavras famosas. Eu dirigia a maior parte do caminho, enquanto ele navegava. E a cada quilômetro parecia que estávamos descascando camadas da civilização. Primeiro, os postos de gasolina desapareceram. Depois as casas, até as linhas de energia sumiram. Ficamos só nós e aquelas curvas sinuosas cortando paredes intermináveis de árvores. Quando a estrada de terra apareceu, o sol já tinha se ido. Os faróis iluminavam somente árvores nuas e a neve velha agarrada em pedaços no chão, como mofo no pão. Perguntei se não devíamos voltar e ir de manhã, mas meu pai balançou a cabeça. Era melhor fazer aquilo agora. A estrada mal podia ser chamada de estrada. Sulcos congelados e fundos, buracos grandes o suficiente para engolir um pneu. Galhos arranhando os lados do caminhão. Eu fui devagar, tentando não cair um buraco. Foi quando algo cruzou os faróis. Andava de 4, mas não era um veado. Eu soube na hora. O corpo era longo demais, os membros finos demais. Tudo nele estava errado. Ele não pulava como um veado. Deslizava baixo e suave, como se tivesse sido derramado de um lado da estrada para o outro. E então, desapareceu. Que diabos era aquilo? Minhas mãos ficaram brancas no volante. Meu pai olhou para frente firme. Provavelmente nada. Continua dirigindo. Ele estava mentindo. A voz dele estava calma demais, cuidadosa demais, como se não quisesse que eu pensasse demais sobre aquilo. Quando finalmente chegamos na clareira, a cabana era menor do que eu lembrava, encolhida contra a linha de árvores, como se estivesse tentando desaparecer. Estacionei, desliguei o motor e o silêncio que caiu sobre nós foi pesado. Sem vento, sem insetos, nada. Só a quietude apertando de todos os lados. Lá dentro, o lugar cheirava a madeira velha e poeira. A mesma mesa quebradiça, a mesma lareira de pedra, as mesmas 2 camas empurradas no canto. Acendi uma fogueira enquanto meu pai dava uma volta ao redor da cabana. Quando ele voltou, trancou a porta atrás de si. Isso me fez parar. Ele nunca tinha feito isso antes. Está esperando visita? Tentei brincar, mas a voz falhou um pouco. Ele não riu, nem olhou para mim. Só murmurou. Nunca é demais prevenir. E sentou-se. Comemos chile enlatado quase em silêncio. O único som era o estalo do fogo e minha colher batendo na tigela. Fiquei relembrando o que vi na estrada, o jeito que ele se movia, aqueles braços longos, a velocidade com que desapareceu. Me convenci de que eram os faróis me enganando. Tinha que ser. Então, ouvimos um arranhar na parede externa. Não um rangido qualquer, ou uma tábua solta. Era deliberado, lento, garras leves raspando na madeira, mordendo fundo. Começou perto da parte de trás e foi rastejando até a porta. Meu pai congelou. A colher ficou no ar, olhos fixos nos meus, e por um segundo nenhum de nós se mexeu. Então, ele largou a colher, levantou-se sem dizer uma palavra e pegou seu rifle. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele abriu a porta rápido, a lanterna cortando a escuridão. Nada.
Só o caminhão brilhando com o gelo e a mancha negra das árvores. Fica aqui, disse ele. Quis falar, mas a garganta não funcionava. Ele saiu da varanda, as botas fazendo barulho na neve. O feixe da lanterna varreu a clareira, pegando manchas brancas entre as árvores. Depois, ele desapareceu ao redor da lateral. Alguns segundos depois, ouvi um palavrão, baixo e seco. Quando ele voltou, o rosto estava pálido e tenso. Arruma as coisas agora. O quê? Por quê? Faz o que eu disse. O jeito como ele falou me fez agir. Comecei a empurrar as coisas na minha mochila, as mãos tremendo tanto que derrubei a lanterna 2 vezes. Foi quando vi as pegadas pela janela. Não eram botas, nem patas. Eram marcas longas e estreitas, espaçadas demais, como se algo rastejasse com mãos e pés, mas esticado de um jeito estranho e antinatural. Os dedos, ou seja lá o que fossem, tinham cavado sulcos profundos na neve. Não falamos nada enquanto carregávamos o caminhão. Meu pai manteve o rifle em punho, os olhos cortando das árvores para o telhado e de volta. Entrei no carro, o coração batendo tão forte que parecia que ia partir uma costela. Quando ele ligou o motor, algo se moveu nas árvores. Eu vi. Só um lampejo, mas foi rápido e baixo, entre os troncos, acompanhando nosso ritmo quando saímos da clareira. Segurei firme na maçaneta, como se ela pudesse me manter inteiro. Cada vez que os faróis pegavam uma brecha na floresta, juro que vi aquilo de novo. Aqueles braços balançando muito baixos, a cabeça pendendo, as pernas dobrando errado. Não corria como pessoa nem animal. Deslizava, suave e silencioso, como água caindo. A estrada parecia interminável. Cada solavanco fazia o caminhão tremer como um tiro. Uma vez olhei para trás e no brilho da luz traseira, algo se mexeu no limite da estrada. Ficou agachado, parado, como se estivesse esperando algo. Só respiramos aliviados quando a terra virou asfalto e as árvores finalmente se afastaram. Mesmo assim, meu pai não desacelerou. Quilômetros depois, quando os primeiros postes de luz apareceram, ele finalmente falou. Aquilo não era um animal. A voz dele soou oca, como se as palavras fossem pesadas demais para carregar. Ele não me olhou, não disse mais nada durante o resto da viagem. Nunca mais voltamos àquela cabana. Eu estava dirigindo desde o final da tarde, indo para casa depois de um dia de trabalho na Virgínia, voltando para o oeste de Kentucky. Foi um dia longo, uma semana cansativa. Eu só queria chegar, tomar um banho e cair na minha própria cama. Eu odeio rodovias interestaduais. Elas são muito retas, previsíveis demais, me fazem sentir preso em uma linha de montagem. Então, quando meu GPS sugeriu uma rota rural pelas montanhas, pensei, por que não? Prometi economizar 1 hora. E naquele momento, economizar 60 minutos parecia o melhor negócio do mundo. No começo estava tudo bem. Estradas sinuosas, muitas árvores, um clima meio americano antigo. Mas quanto mais eu avançava, mais estranho aquilo ficava. As curvas não eram só fechadas, eram implacáveis. Uma curva em zigue-zague atrás da outra, a estrada se dobrando sobre si mesma como uma piada cruel. O que começou como 2 pistas decentes, encolheu para uma faixa de pavimento rachado mal mais larga que meu SUV. Sem guarda-reios, só uma linha branca e depois um abismo se você pegasse uma curva rápido demais. O sol desapareceu atrás das montanhas e foi aí que a realidade me atingiu de verdade. Eu estava no meio do nada. E quando a noite caiu, o mundo se transformou em 2 coisas. O túnel branco dos meus faróis e o borrão preto das árvores passando rápido dos 2 lados. Sem postes de luz, nem casa de correio, nem mesmo uma caixa de correio solitária. Só árvores, estrada e eu. Depois de um tempo, aquele vazio começou a me incomodar.
Sabe aquela sensação estranha de formigamento quando você percebe que não viu outro carro por tempo demais? Esse pensamento não saía da minha cabeça. Nenhum farol vindo na minha direção, nenhuma luz traseira à frente, só quilômetros de escuridão. E então eu vi o medidor de combustível, um pouco abaixo de 1/4 do tanque. Normalmente isso não me preocuparia, mas ali, sem cidades, postos de gasolina ou torres de celular, só uma estrada vazia que se enroscava mais fundo em sabe-se lá onde, meu cérebro imediatamente começou a rodar os piores cenários que eu conseguia imaginar. Ficar sem gasolina no meio do nada, congelar no carro a noite toda, algum lunático qualquer me encontrar quebrado no acostamento. Quase podia ouvir minha mãe dizendo: "Por que você não ficou na rodovia?" Eu me disse que ia parar assim que encontrasse um lugar seguro, esticar as pernas, checar o GPS para o próximo posto e seguir em frente. 5 milhas depois, finalmente avistei uma clareira entre as árvores. Um acostamento de cascalho, mal grande o suficiente para 2 carros. Parecia um presente do universo. Eu manobrei o SUV para o acostamento, coloquei no estacionamento e desliguei o motor. Por um segundo fiquei ali com as mãos no volante, ouvindo o tic-tac do motor esfriando. Foi quando percebi que algo estava errado. A sensação me atingiu devagar. Primeiro fiquei feliz pela pausa, mas então notei o silêncio. Não aquele tipo de silêncio pacífico que você espera na floresta. Era vazio, morto, como se alguém tivesse sugado todo o som do mundo. Meus ouvidos quase zumbiam de tão vazio que estava. E então, cortando aquele vazio, veio um som. Clique. Fraco, mas nítido. De algum lugar, além da linha das árvores. No começo pensei que estava imaginando. Talvez um galho mexendo no vento. Mas aí aconteceu de novo. Clique. Lento. Irregular. Não era vento nem folhas. Soava deliberado. Como batidas. Toques suaves e agudos, espaçados demais para serem passos, quase como as unhas de um cachorro no chão de madeira, mas estranho, como se quem estivesse fazendo aquilo não entendesse bem como mover as pernas. Eu abri a porta lentamente, como se isso fizesse alguma diferença, e saí. Minhas botas esmagavam o cascalho, fazendo um barulho alto como um tiro no silêncio. Eu me estiquei, tentando parecer casual, mas meus músculos estavam travados, rígidos. Aquele som de clique ainda estava lá. Mesmo ritmo, mesmo lugar. E agora tinha algo mais. Respiração. Pelo menos eu acho que era respiração. Inspirações longas e lentas, respirações curtas, como alguém saboreando o ar. Tão fraco que segurei minha própria respiração para ouvir melhor. Sim, respiração. Foi aí que meu cérebro realmente disparou. Ursos, coiotes, uma pessoa. Essa última me atingiu mais forte. Uma pessoa. Ali, do lado de fora, além da linha das árvores, respirando forte e fazendo aquele barulho estranho de clique. A ideia me deixou com um nó no estômago. Me forcei a ignorar, só olhar o mapa e ir embora. Inclinei-me para dentro do SUV para pegar meu telefone no painel. Sem sinal, claro. Me virei para voltar para o banco do motorista. Foi quando o vi. Os olhos não brilhavam, mas refletiam luz suficiente para o meu teto iluminar como 2 moedas opacas na escuridão. Eles estavam baixos, perto do chão no começo. Muito baixos para uma pessoa, mas então subiram. Não rápido, nem de repente. Só devagar, controlado. E então algo saiu das árvores. Juro que ainda não sei como descrever sem parecer louco. Era alto, facilmente mais de 2,20 m. Mas os membros estavam errados. Muito longos, muito finos, articulações dobrando de formas que pareciam impossíveis. Cada movimento era cuidadoso, como se estivesse imitando algo que viu antes, mas não entendeu bem os detalhes. A cabeça se inclinava em pequenos movimentos bruscos, como um pássaro me avaliando. E o rosto, Deus, parecia quase humano.
quase como se alguém tivesse tentado desenhar uma pessoa de memória e errado a maior parte. Olhos muito distantes um do outro, boca esticada demais, traços bagunçados como uma cópia ruim. Eu congelei, completamente paralisado. Meu cérebro gritava: mexa-se! Mas meu corpo não respondia. Então ele abriu a boca. Não falou com a própria voz, usou a minha, exatamente a minha voz, mesmo tom, mesma entonação, e disse uma palavra: corra. Eu nem lembro de ter tomado a decisão. Meu corpo simplesmente se mexeu. Eu mergulhei no carro tão rápido que bati meu ombro contra a moldura. Minhas chaves escaparam da mão e caíram no tapete. Enquanto eu as pegava, aquele som de clique começou de novo, mais rápido agora, circulando o SUV. Eu podia ouvir raspando o cascalho dos dois lados. Muito rápido, muito suave para algo tão grande. Enfiei a chave na ignição, rezando para o inferno. O motor rugiu. Eu joguei a alavanca para a direção e acelerei. Os pneus cuspiram cascalho enquanto o carro derrapava de volta para a estrada. No retrovisor, por um segundo, eu vi aquilo parado no acostamento, me observando sair, com a cabeça inclinada e os braços pendurados como gaulhos quebrados. Eu não desacelerei, não olhei para trás. Minhas mãos estavam grudadas no volante e meu pé não saiu do acelerador como se minha vida dependesse disso. Peguei aquelas curvas como um maníaco, pneus cantando em cada curva. Quando finalmente vi o brilho de uma placa de restaurante, uns 60 quilômetros depois, entrei com tanta força que quase bati em uma lixeira. Estacionei e fiquei ali, segurando o volante, tremendo tanto que meus dedos doíam. Não entrei, não pedi comida, só fiquei ali por 20 minutos olhando para a estrada vazia atrás de mim. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.